Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi hoje mexer num vespeiro, né? Eu resolvi fazer um vídeo baseado num artigo que há um tempo atrás eu escrevi e infelizmente nunca consegui publicar porque, bom, de uma revista, obviamente isso aqui é uma digressão que eu tive, na qual eu costumava brincar que dizia que é muito fácil você ter ganhos políticos e financeiros quando você cria ou inventa ou se aproveita de uma minoria. Eu coloco minoria entre aspas porque muitas vezes pode ser até uma minoria realmente existente, uma minoria racial, uma minoria étnica, uma minoria financeira, sei lá. Mas muitas vezes você pode até criar uma minoria, coisa que não existia antes daquela minoria, você cria ela do meio do nada. Você desenvolve uma nova minoria. E eu resolvi tocar nesse assunto. Alguns amigos meus me deram alguns recados e alguns avisos importantes. Eu falei com um deles e quando eu disse que eu ia falar sobre essa questão de minorias, ele já tinha lido o artigo, ele só parou um instante e disse a seguinte coisa pra mim. Já avisei que vai dar merda isso. E um outro só falou uma outra coisa. Cê é louco, cachoeira? Bem, apesar dos avisos que me deram, eu resolvi tocar adiante o projeto, a ideia. Então eu vou explicar essencialmente, primeiro, como se cria uma minoria e depois como se tira proveito dela. Então, inicialmente, primeiro você tem que seguir alguns passinhos básicos, por assim dizer. Já deixo bem claro que nesse vídeo não quer dizer que necessariamente você vai criar uma minoria e que também eu não estou menosprezando o fato que certos grupos sociais possam ter sofrido opressões, perseguições, entre outras coisas. Mas eu estou falando dessas novas minorias que andam surgindo por aí, que você se pergunta de onde é que veio essa desgraça. Então, eu vou colocar alguns passos de como provavelmente estas novas minorias foram criadas e vocês vão entender mais ou menos a lógica por trás, tá ok, gente? Então, vamos por partes. Bom, esse passo é importante. Ele essencialmente quer dizer que você vai fazer a seguinte coisa. Você vai procurar algum grupo social que você queira defender. Este grupo não precisa ser necessariamente minoritário em números, tá? Ele só precisa ser alguma coisa que você ache ou supostamente é discriminado. Quem? Sei lá. Bota na tua cabeça as ideias. Obesos? Mesmo sabendo que pessoas obesas, na maioria dos casos, é um caso de problema de saúde pública. Pessoa que parece muito magra e bidem. De olho verde? Sei lá. Que vive em algum bairro longe pra caramba de uma cidade. Apesar que longe é algo relativo, né? Não toma banho todo dia. Mulher que não se depila? Sei lá. E você tem que achar algum grupo social que você queira defender porque você acha ou você quer que se pense que ele é supostamente discriminado. Feito isso, vamos para o próximo passo, galera. Bom, esse passo é importante porque você tem que colocar na cabeça de todas as pessoas que ser dessa minoria é uma coisa péssima, ruim, tenebrosa, que todo santo dia o indivíduo é continuamente discriminado. Você coloca nas mídias sociais os chamados false flags attacks, ou seja, você cria ataques falsos contra essa suposta minoria, ou essa minoria que sabe lá Deus quem é, tá? Aí demonstra depois com casos reais muito pouco prováveis, são mais casos fabricados por você ou por outro seu grupo, de opressão diária que essa minoria sofre, aí inventa situações que essa minoria seja discriminada. Você tem que criar uma imagem para a sociedade que estar nessa minoria é caso horrível, é caso de que você está na merda completa. E aí você vai para o próximo passo. Agora vem a parte grande da história toda. Você tem que fazer com que agora a sociedade se sinta culpada pelos problemas que essa minoria sofre. Então como é que você faz? Você tem que ficar repetindo até a exaustão que todas as pessoas de uma sociedade, ou a sociedade de modo geral, é culpada pelo sofrimento que essa minoria sofre. Tá? Você tem que dizer que discriminação já está arraigada na cultura geral contra essa minoria, que existe uma opressão através de falas, gestos contra essa minoria, que no olhar das pessoas existe uma discriminação, e tem que deixar muito bem claro que
todo mundo é responsável por esses casos, que todo mundo já fez alguma discriminação, já fez algum tipo de merda contra essa suposta minoria, porque nós temos internalizados dentro de nós o preconceito a ela. Feito isso, e colocado uma culpa desgraçada dentro da sociedade, porque toda a sociedade se sinta muito culpada por seja lá o que for que esteja acontecendo, você parte para o próximo passo, que é um dos mais interessantes, porque daí é que você vai entrar numa questão mais de refinamento dessa criação. Bom, como o próprio quarto passo diz, né? Você cria um movimento pela criminalização de supostos atos contra essa minoria. Por que eu coloquei supostos atos? Porque muitas vezes os atos nem realmente estão acontecendo, é um ato suposto. Você supõe que tal ato vai ser uma espécie de comportamento, não sei o que lá, fóbico contra essa minoria que você está criando. Então, na verdade, é o seguinte, não é necessário que o ato em si seja realmente criminalizado, que seja criminal, ou o ato em si seja um ato de... Como é que a gente pode dizer? Um ato de discriminação. Você cria no imaginário que esse ato é um ato fóbico, não sei o que, de ódio. Então, mesmo que não tenha nada a ver, que não seja sentimento de ódio, seja só uma questão que não tenha nada a ver, você joga como se fosse uma questão de ódio. Por exemplo, uma pessoa que está com um peso elevadíssimo, está na obesidade mórbida, está uma coisa perigosa, aí diz assim, cara, tu tem que emagrecer, tu tem que perder peso. Não, isso aí é ódio ao gordo, tem que criminalizar, tem que prender o cara, porque o cara tá com ódio ao gordo, o cara é gordofóbico, não sei o quê. Não, na verdade o cara está passando uma questão de recomendação médica, mas você transforma isso como se fosse uma criminalização do ato em si. Tem que dizer que é um crime de ódio. Então você tenta criar a imagem de que, mesmo que a coisa não tenha nada a ver com preconceito, com ódio a essa suposta minoria, tu tem que dizer que aquilo é ódio. Então a pessoa passa a não ser só perseguida pela opinião pública, mas ela também é perseguida por uma lei. Então tem que tentar forçar o movimento para a criação de uma lei. Então, isso aí, como isso aí está toda hora sendo batido na mídia, começa a ser incontestável que deve se criar uma lei ou enquadrar de alguma maneira isso como se fosse um crime de ódio. E automaticamente você entra no quinto passo, que é um passo interessante, que vai levar a uma discussão um pouco mais aprofundada e a criação de outras políticas interessantes. Bom, esse quinto passo é simples. Esse quinto passo é o quê? Fazer uma intensa politização do tema, ou seja, fazer lobby político, fazer com que o político defenda esse tema. Aí então, a partir dessa politização, você cria uma sofisticação teórica e leva essa situação à academia, às universidades. Então, com isso, com trabalho de mestrado, doutorado, wherever, sobre essa suposta minoria, você cria uma militância dentro das universidades sobre isso. Aí com essa militância você tem uma espécie de joguete para forçar a barra com algumas situações. Então, para isso, esses líderes políticos eles servem para angariar verbas públicas para financiar esses movimentos universitários ou ONGs, seja lá o que for, ele luta contra uma suposta fobia, sabe lá Deus do que. Então, daí você cria esse movimento para lutar contra uma suposta opressão da sociedade contra essa minoria. E fica nessa situação. Então você cria uma academização. Daí vai começar aquela discussão acadêmica de uma situação que não existia antes. Nunca se pensou nisso. Nunca teve problema nenhum com essa porcaria. Aí agora os caras começam a criar uma politização do assunto. E depois vai levar uma situação à discussão acadêmica. E aí isso leva automaticamente ao próximo passo, que é exatamente como é feita a manobragem para utilizar essa força de militância a seu favor. Bem, esse passo é bem simples de explicar. Depois de criar uma forte militância, financiada a soldo de algum partido aí, usualmente progressista de esquerda, né? É hora de usar esse radicalismo militante contra os inimigos gerais dessa revolução social, talvez, que você queira provocar. Então, nessa fase em que políticos e a mídia progressista em geral passam a apontar o dedo para qualquer pessoa que seja contrária aos ideais desse partido, ideais
dessa ideologia em geral e chamá-lo de, seja lá o que for, fóbico, para colar aquela imagem de ojeriça social, na tentativa de tirar ele do cenário político e anular sua influência diante da opinião pública. Nesses casos, muitas vezes os caras não estão lutando, seja lá por que motivo seja, para proteção dessa minoria. Na verdade, eles só estão lutando para garantir a anulação da opinião política e a influenciação desses possíveis inimigos políticos ou adversários dentro de um cenário político ou de discussão social em geral. E aí você entra na sétima fase, o sétimo e último passo, que é bem interessantezinho. Bem, esse último passo acho que não precisa de explicação. Tu vai pegar essa militância que já existiu, que você criou, através de militância política, partido político, whatever, e vai utilizar essa militância como uma forma de angariar recursos, seja recursos políticos, recursos financeiros, não importa, a favor de tu que criou essa minoria e de seus companheiros. Vou deixar bem claro uma coisa, tudo isso que eu falei é para criar uma minoria onde não existe. Estamos excluindo, nesse caso, situações em que realmente existem grupos minoritários dentro da sociedade, grupos que foram desprezados ou que realmente o número deles é muito pequeno e eles são discriminados. Espero que vocês tenham entendido nesse ponto até o que eu quero dizer. Falou, pessoal? Então, pessoal, gostaram do vídeo? Curtiram? Então dá um like aí na página e se inscreve no canal. Eu agradeço a todos vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.